Meus amados irmãos, meus amados amigos, prezados da TV Caminho Livre, graça e paz, aqui estamos nós, uma vez mais, para discutirmos alguns detalhes da Palavra de Deus que nos são importantes. Eu tenho estado fora do ar por algum tempo, mas não inativo. Estou lendo muito, estudando muito, estou me preparando para fazer aí uma breve exposição do livro de Romanos. E como não é só a minha opinião, é a opinião de boa parte dos teólogos que já lidaram com este livro. Como se trata de um dos livros mais difíceis, se não o mais difícil de toda a Bíblia, é necessário uma preparação especial para poder falar sobre este livro. Esse livro maravilhoso que tem produzido transformações na vida de milhares e milhares de pessoas em todos os tempos. Mas hoje o que me traz aqui não é Romanos. Num dos meus últimos vídeos, eu falei sobre a questão do desapontamento adventista. É sabido que o movimento adventista sem a participação de Miller, começa com o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, quando o movimento adventista millerita esperava a volta de Jesus. Jesus não veio, isso acabou acarretando um grande desapontamento no meio do movimento adventista millerita. A partir daí, houve um entendimento por parte de alguns que ainda permaneceram tentando entender o que havia acontecido dentro do movimento adventista millerita. Surgiu então um entendimento de que realmente Jesus a profecia não anunciava a volta de Jesus, não indicava a volta de Jesus para 22 de outubro, mas o que a profecia indicava era uma passagem, uma mudança de ministério. Jesus sairia do lugar santo, do santuário celestial, iria para o lugar santíssimo para ali iniciar uma obra de juízo, o que depois ficou conhecido dentro do movimento adventista e posteriormente dentro da igreja adventista como juízo investigativo. Então, num dos meus últimos vídeos, eu tratei de dizer o seguinte: olha, a igreja adventista começou com um grande desapontamento. O que produziu o início do movimento adventista e posteriormente movimento adventista do sétimo dia, subsequentemente Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que deu origem a isso foi o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. E eu tenho certeza que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passará por outro grande desapontamento no seu ocaso, agora no fim dos dias. E evidentemente, eu pontuei alguns fatores que me possibilitaram chegar a esta conclusão. E falei claramente ali sobre a questão da igreja interpretar a besta ou anticristo do Apocalipse como sendo o Papa que estiver liderando a Igreja Católica. Pontuei algumas coisas para vocês, de modo bem superficial e rápido, porque eu já havia tratado deste assunto em outros vídeos, e deixei claro ali, pelo menos naquele vídeo, que não havia, do ponto de vista bíblico, apocalíptico, não havia nenhuma condição para que a igreja interpretasse besta ou anticristo do Apocalipse como sendo o Papa, Babilônia como sendo Igreja Católica. E eu mostrei isso ali, apresentando uma breve e superficial exegese do capítulo 17 para todos, não é? Evidentemente, eu não poderia esperar outra coisa
a respeito de muitos adventistas que assistiram o vídeo, senão críticas ferinas, ácidas em relação à minha pessoa, né, em relação a este entendimento que eu passei. Muita gente irada comigo, eu produzi muita ira no seio adventista, né, naqueles que assistiram ao vídeo, onde eu profetizo, né, profetizo entre aspas, que eu não sou profeta, um outro grande desapontamento, né, que desta vez produzirá o fim daquilo que nós conhecemos como a organização conhecida como Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Pois justamente sobre este detalhe que eu quero trazer mais alguns pontos, que eu quero salientar mais alguns pontos a respeito desse panorama, deste cenário de besta, Babilônia, que eu quero apresentar para vocês agora alguns detalhes. Primeiro, comparando-os com a visão adventista a respeito de besta do Apocalipse e de alguns acontecimentos, certo? Então veja, evidentemente que eu não vou aqui explorar esse assunto e não vou esgotá-lo, não vou lacrá-lo, não vou concluí-lo, mas eu vou dar mais alguns vislumbres para as pessoas, veja bem, para as pessoas que assistiram ao vídeo ao qual eu mencionei agora, onde eu falo da segunda grande decepção, desapontamento, e que me questionaram a respeito de besta e Babilônia, porque estas mesmas pessoas, interessadas pela verdade, obviamente, elas ainda têm em suas mentes a ideia fixa de que o Papa será realmente a besta, de que a Igreja Católica será a Babilônia. Então essas pessoas me fazem alguns questionamentos e são questionamentos que merecem uma resposta da minha parte, certo? Até porque eu tenho visto alguns vídeos no YouTube onde alguns pseudos intelectuais bíblicos assumem o mesmo posicionamento da Igreja Adventista, afirmando que a cidade das 7 colinas é Roma, portanto a profecia está falando do poder romano, católico, liderado pelo Papa, então logo a besta será o Papa mesmo, enfim. Este entendimento não é exclusivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, infelizmente, né? Aí eu digo infelizmente porque boa parte do cristianismo, seja ele institucionalizado ou não, seja ele católico ou evangélico, tem esta noção, né? Tem esta visão das coisas. Católico não, né? Porque nenhum católico que é católico de verdade vai admitir que o Papa possa vir a ser a besta, certo? Ou que seja a besta, né? Nenhum católico de verdade vai admitir isso. Então, gente, vamos começar aqui fazendo algumas observações em relação à visão adventista concernente a Apocalipse capítulo 13, tá? Como eu disse, eu não vou tratar de fazer uma exegese exaustiva do capítulo, de todo o capítulo 13, mas buscar alguns pontos onde claramente a Igreja Adventista comete equívocos em sua exegese, tá? Ela comete muitos equívocos, ou seja, ela faz uma interpretação equivocada dos fatos, dos eventos enunciados aqui na Palavra de Deus. E nós vamos comparar essa visão adventista com aquilo que realmente a Palavra de Deus nos diz, certo? Então, abra a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e leia comigo do verso 1 até o verso 5, por enquanto. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte.
mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E presta atenção nesse detalhe aqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Lemos um pouco mais para que a gente possa ter um quadro mais ampliado. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Olha só. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Gente, é óbvio que nós já falamos muito sobre alguns aspectos específicos desta profecia, mas eu volto a Apocalipse 13 para salientar o seguinte: nós lemos o relato bíblico, certo? Nós lemos o relato bíblico. E aqui no relato bíblico fica muito claro o seguinte, que, primeiro detalhe que eu acho que é muito importante frisar: a besta era semelhante a leopardo. E eu já falei sobre isso aqui. Por que eu acho interessante o apóstolo João ter recebido esta luz de que a besta era no seu aspecto geral, ela era semelhante a leopardo, embora possuísse pés de urso e boca de leão, certo? O aspecto semelhante, o aspecto geral dela era como leopardo. E depois eu posso falar um pouco sobre isso, porque esta besta possui esta semelhança com o leopardo. Bom, aí o texto ainda nos diz, outro detalhe interessante, que é o dragão que oferece o seu poder, o seu trono e grande autoridade para essa mesma besta. Ou seja, o dragão, evidentemente todos sabem, que é um tipo de Satanás, é o símbolo que aponta para Satanás. O dragão aqui é Satanás, é o diabo. Então o diabo oferece à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Só que ao fazê-lo, uma das cabeças dessa besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal fora curada, diz-nos o texto, aqui no capítulo 13, verso 3. E aí nos diz o seguinte, que logo após a cabeça, uma das cabeças dessa besta ter sido curada, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Veja bem, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Veja que isto aqui não é um movimento localizado num determinado ponto geográfico do mundo, do planeta, não. O que indica esta afirmação é que este seguir a besta é um movimento universal, ele é global, é uma ação global. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E seguir a besta aqui não é simplesmente admirar a popularidade da besta, admirar o seu poder de penetrar na mentalidade das massas
né, e conseguir acesso, conseguir a reverência, chamar a atenção dessas pessoas. Não, seguir a besta envolve se comprometer com seus ensinos, se comprometer com a sua filosofia, com as suas ideias, com a sua visão de mundo, com a sua mentalidade, ou seja, com a sua cosmovisão. Seguir a besta tem este sentido mais amplo, certo? E aí nos diz o seguinte, verso 4: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Não creio que estas pessoas que estejam seguindo a besta e que agora adoram ao dragão, o façam conscientes de que estão seguindo a besta, adorando Satanás. Não. Eu acredito que isso aqui é uma inferência do profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que aponta para o fato de que, ao seguir a besta, inconscientemente, todos os seguidores da besta, ou do anticristo, estarão adorando, evidentemente, o dragão, que é Satanás. Não conscientemente disso. Não conscientes de que, adorando a besta, seguindo a besta, estariam adorando ao diabo. Entendem? Então, continuemos. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode lutar contra ela? Ou seja, há aqui a ideia de que os seguidores da besta estão prontos para entrarem em guerra com quem quer que seja, para estabelecer um conflito com quem quer que seja que não aceite, né, ou que rejeite a autoridade da besta. Com quem quer que se negue a seguir a besta, assim como eles estão prontos, estão de prontidão, estão dispostos a entrar num conflito, a estabelecer uma guerra contra todos aqueles que se negarem a seguir a besta como eles. É isso que esse texto deixa claro aqui na sua expressão literal, né? É que os seguidores da besta estão dispostos a fazer guerra contra aqueles que não seguem a besta. E a gente vê isso muito claro, mais claro ainda, nos versículos subsequentes. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Arrogâncias e blasfêmias. Ora, isso não é pouca coisa, isso não é coisa pequena. Arrogância e blasfêmia, mas contra quem? Contra o próprio Deus. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Arrogâncias e blasfêmias, ou seja, essa besta, esse anticristo, trataria de introduzir ensinamentos, ideias que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do nosso Deus. São ensinamentos e ideias que o anticristo, ou a besta, tratará de semear em toda a terra, ideias e ensinamentos que depõem contra a pessoa do nosso Deus. Vão de encontro ao caráter santo do nosso Deus. Vão de encontro ao seu evangelho. Ou seja, se chocará. Essas arrogâncias e blasfêmias serão ensinamentos, ideias, doutrinas que deporão contra o evangelho de Deus cumprido e aplicado na pessoa do nosso Messias, o Senhor Jesus. Então, esta forma de semear o engano, né, se dará por 42 meses. É isso que precisa ficar claro aqui, olha. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. A besta, então, difamará o nome de Deus
e difamará o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, ela tratará de, pelo menos, tentar destruir a ideia de que Deus é o Criador, o nosso Deus é o Criador, é o nosso Salvador e que nos salvou através de Cristo. Já garantiu a nossa salvação através de Cristo. Nos salvou pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. A besta tratará de blasfemar contra Deus, de falar arrogantemente contra Deus. Isso tem um sentido amplo e profundo, meus irmãos. A besta não reconhecerá o Deus Trino como o Deus cristão. Ela atribuirá a Deus, ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, características ou qualidades diabólicas, satânicas. E é isto que significa blasfêmia. Atribuir a Deus uma qualidade, uma característica diabólica ou satânica. Atribuir a uma ação divina aspectos satânicos. É dizer que quando Deus age no sentido de salvar o seu povo, ele o faz não porque ele seja um Deus justo, misericordioso, gracioso, mas ele o faz porque ele é um Deus mau, ele é um Deus satânico, ele é o próprio diabo, né? Coisas deste tipo a besta tratará de semear na terra. E ela fará isso, veja bem, segundo o texto aqui, ela fará isso por 42 meses. 42 meses. E olha, o verso 7 diz assim: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Durante estes 42 meses, a besta lutará contra os santos e os vencerá. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, será um movimento global, não será, do ponto de vista geográfico, um movimento circunscrito a uma determinada região, será um movimento global. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Veja, um movimento global. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, quem adorará a besta? Todos aqueles que nunca foram salvos. Todos aqueles que nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Bom, é óbvio que eu não completei a leitura de todo o capítulo 13, porque o meu propósito aqui não é esse, mas continuemos. O que pensa a Igreja Adventista sobre a questão de besta aqui no Apocalipse capítulo 13? Como é que a igreja interpreta? Alguns detalhes, veja bem, eu não vou me demorar nesses detalhes, só para mostrar para vocês como é inconsistente, como é incoerente a visão da Igreja Adventista sobre o relato que eu acabei de ler para vocês aqui agora. Muito bem. O primeiro detalhe é o seguinte, que vai de encontro àquilo que nós acabamos de ler. O primeiro detalhe é o fato de que a igreja diz que estes 42 meses nos quais a besta ou o anticristo age no sentido de produzir blasfêmias e destruição do povo de Deus, estes 42 meses já passaram. Este é o primeiro entendimento. Esta perseguição de 42 meses citada aqui no versículo 5 de Apocalipse 13, para o entendimento adventista, já se encerrou esse tempo. Por quê? Porque a igreja entende que 42 meses, para você entender este período de 42 meses, você tem que fazer aquela conformação, digamos assim. Você traz o princípio de ano para a cena, para o cenário, né, onde cada dia profético simboliza um ano. A palavra que eu perdi agora mesmo foi conversão, tá? Você então vai fazer a conversão aplicando-se o princípio de ano de cada dia destes 42 meses. Cada dia simbolizando um ano. É o princípio enunciado pela Igreja Adventista como devendo ser aplicado aqui para que você saiba que período de tempo é esse. 42 meses são 42 vezes 30.
30 dias, né? Cada mês tem 30 dias, mês bíblico. 42 vezes 30 são 1.260 dias. Aplicando-se o princípio do dia-ano, né? Postulado pela Igreja Adventista, você chega à cifra exageradamente grande de 1.260 anos. Então, segundo o entendimento adventista, o anticristo, aqui de Apocalipse 13, perseguiria a igreja de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus verdadeiros, por 1.260 anos. Este período, segundo o entendimento da igreja, começa em 538, com uma afirmação absurda de que em 1538, absurda por parte da igreja adventista, de que em 538 o mundo reconhece a supremacia papal. É neste ano que todo mundo reconhece a supremacia papal, a autoridade papal, né? O governo papal sobre o mundo, especialmente o mundo religioso, especificamente o mundo religioso. Então é neste ano, segundo a Igreja Adventista, que fica conhecido o poder papal. O poder papal se torna supremo e devidamente reconhecido no ano de 538. Vale lembrar, é só um detalhe, que em 538 o Papa da época estava circunscrito ao castelo do imperador romano oriental Justiniano, lá em Constantinopla. O poder papal era tanto em 538, mas tanto, que o imperador Justiniano pegou ele e o levou contra a sua vontade para o seu castelo e o circunscreveu ali por alguns anos. Então, primeiro que não há nada absolutamente na história que possa convergir para a aceitação da afirmação adventista de que em 538 o Papa é reconhecidamente, o seu poder supremo é reconhecido no mundo religioso. Não há nada que aponte para isso, absolutamente nada, nenhum fato histórico em 538. Absolutamente nada em 538 aponta para isso. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a igreja vai afirmar que este período que começaria em 538, ele vai se estender até 1798, que é quando um papa, esqueci o nome do papa, não sei se é Gregório VI, é preso por um general napoleônico. Ele é preso e este mesmo papa que é preso morre ali na prisão. Então a igreja adventista, isso em 1798, a igreja adventista vai dizer que, então, a perseguição papal aos cristãos começou em 538, quando o mundo reconhece a supremacia papal, e termina em 1798, quando o Papa é aprisionado a mando de Napoleão Bonaparte por um de seus generais. Interessante isso. São 1.260 anos. 1.260 anos. Então, para a Igreja Adventista, estes 42 meses citados aqui estão no passado. Percebam isso, isso é importante vocês perceberem. Para a Igreja Adventista, estes 42 meses, onde o anticristo, a besta, agirá, produzindo arrogâncias e blasfêmias, e lutando, fazendo guerra contra os santos e os vencendo, isso está no passado. Para a Igreja Adventista, está no passado. Os 1.260 anos se encerraram em 1798 e pronto, acabou. Não há o que fazer mais com relação a esse tempo. Para a igreja, ele está no passado. O Papa foi preso em 1798, o que significou o fim desse período de 1.260 anos e o fim da perseguição. Ou seja, uma das cabeças da besta, que a igreja adventista entende ser o papado, fora o quê? Golpeada de morte. Certo? Com a prisão do Papa em 1798. Essa cabeça foi golpeada de morte. Só que a igreja adventista interpreta a questão da cabeça sendo curada, porque o texto de Apocalipse diz isso. Aquela cabeça que recebera uma ferida mortal fora curada. A igreja adventista vai interpretar isso como sendo o quê? O retorno do poder papal. Isso aconteceu quando Benito Mussolini assinou um tratado chamado Tratado de Latrão, devolvendo à cidade do Vaticano todos os bens da Igreja Católica que haviam sido confiscados anteriormente,
ainda sob Napoleão, né, haviam sido confiscados, ele devolve tudo isso para a Igreja Católica, em 1929, quando ele assina, Benito Mussolini assina o Tratado de Latrão. Então, para a Igreja Adventista, a cabeça curada da besta, do anticristo, aconteceu em 1929, com o Tratado de Latrão. Então, nós podemos deduzir o seguinte, que a besta, segundo o entendimento adventista, ela está no mundo produzindo os seus erros, ela está no mundo produzindo os seus ensinos errôneos, desde quando? Desde 1929, quando a sua cabeça foi curada. Não é verdade? Este é o entendimento, esse tem que ser o entendimento da Igreja Adventista. Então, a besta está presente no mundo, produzindo os seus erros, os seus enganos, os seus equívocos, desde 1929. Ou seja, ela voltou a produzir os seus enganos, os seus equívocos, a partir de 1929. Só que tem um detalhe. Não há mais nenhum período de tempo profético a se cumprir. Não há. Porque para a Igreja Adventista, estou falando do ponto de vista adventista, porque para a Igreja Adventista o período de 42 meses, citados aqui, o período citado aqui, em Apocalipse 13, já se encerrou. Estão percebendo? Estão percebendo a incoerência? Não há mais um tempo profético a se cumprir. A Igreja Adventista, veja bem, ela não postula mais o seguinte, olha, então agora a besta perseguirá os cristãos, inclusive matando-os, porque o texto diz que por 42 meses, o texto bíblico diz que por 42 meses a besta produziria arrogâncias e blasfêmias contra o nome de Deus, contra o tabernáculo, lutaria contra os santos, faria guerra contra os santos e os venceria. Só que para a Igreja Adventista, não há como determinar agora por quanto tempo a besta fará isso. Vocês estão entendendo? Se o período de 42 meses mencionados aqui em capítulo 13 de Apocalipse está no passado, o que vem agora? Por quanto tempo a besta, ou o Papa, juntamente com a Igreja Católica, perseguirá os cristãos? Por quanto tempo? A Igreja Adventista não tem resposta para essa pergunta. Ela não tem resposta. Por que não tem? Repito, porque os 42 meses estão no passado para ela. Se encerraram em 1798. Então, esta é uma inconsistência grave e que tem que ser percebida por todos aqueles que estão em busca da verdade, certo? Isso demonstra o que, irmãos? A que conclusões nós podemos chegar com esse detalhe que eu estou apontando para vocês aqui? No sentido de deixar claro o seguinte, a besta do Apocalipse 13, ou seja, o anticristo, não poderá ser o Papa, seja ele que Papa estiver liderando a Igreja Adventista, a Igreja Católica. Não poderá ser o Papa. Não poderá ser. Segundo o entendimento, se você levar a ferro e fogo, se você interpretar as coisas da forma como a Igreja Adventista interpreta, você fica sem norte agora. Você fica sem direção. Ah, tá bom, é o Papa. Ele que vai produzir guerra contra os santos, produzir arrogâncias e blasfêmias. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo mesmo? Essa resposta a Igreja Adventista não pode dar à sua membresia, porque ela se perde na sua interpretação quando ela diz que esse tempo de 42 meses, que é um tempo futuro, já está no passado. É muito interessante isso. Então, na concepção adventista, a ação persecutória de 42 meses da besta, ou seja, do papado, como a igreja entende, acontece antes da cabeça ser curada. Antes da cabeça ser curada. Vocês estão entendendo? Quando o relato diz claramente que a besta ou o anticristo agirá por 42 meses depois que a sua cabeça for curada, e não antes da cabeça ser curada, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta, como ela propugna, como ela postula. Estão entendendo a gravidade das coisas? Então, este é um detalhe muitíssimo importante
que trata de desconstruir a ideia adventista de que o Papa, seja ele que Papa estiver liderando a Igreja Católica, será o anticristo ou a besta do Apocalipse. Não. Agora, vejamos mais alguns detalhes que não estão de acordo com a visão da Igreja Adventista, de que o Papa será besta. Apocalipse capítulo 17. E agora, ao falar sobre isso aqui, eu vou responder a pergunta de muitos que me questionaram no vídeo. Vamos ler aqui, evidentemente, a gente não tem tempo para fazer uma exegese exaustiva do capítulo 17, mas vamos ler aqui a partir do verso 7, tá? A partir do verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Portanto, essa besta referida aqui no capítulo 17 de Apocalipse é a mesma do capítulo 13. É a mesma besta. Ou seja, é a mesma personagem. É o anticristo. Tá? Porque, olha, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O aspecto interessante do capítulo 17, que não vem à baila no capítulo 13, é que aqui João vê essa besta, esse anticristo, levando a mulher, carregando a mulher. Então vamos recordar aqui, para a Igreja Adventista, besta é Papa, mulher é a Igreja Católica, tá? De uma forma bem resumida. Besta é Papa e mulher, no caso aqui a mulher prostituta, a meretriz, é a Igreja Católica, certo? A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Então nós temos aqui mais uma vez a confirmação de que quem irá adorar a besta a partir do instante em que a besta se apresentar para o mundo enquanto besta ou anticristo? Somente aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, a partir de quando? Desde a fundação do mundo. Somente esses que nunca tiveram seus nomes lá é que adorarão essa besta. E essa besta que leva a mulher, ela carrega a mulher, ela dá suporte para a mulher existir, não é? E aí o verso 9, diz assim: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Muito bem, aqui, este versículo aqui, ele é chave para que não só os adventistas, bem como todos os cristãos que creem que o anticristo, a besta, sairá da Igreja Católica, é esse texto aqui. Por quê? Porque 7 montes nos quais a mulher está assentada indicam, segundo o entendimento destes, que se trata de uma descrição de Roma, porque Roma é uma cidade cercada por 7 colinas, 7 montes. Então, a besta virá assim, segundo o entendimento adventista e dos demais cristãos, a besta virá assim de Roma, sairá do catolicismo, o anticristo sairá assim do catolicismo. Por quê? A mulher, veja aqui, está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Essa mulher prostituta, meretriz, que é símbolo de igreja, ela está sentada na cidade das 7 colinas. E a cidade das 7 colinas é Roma. Aí é que muitos se enganam. Aqui muitos se equivocam. Primeiro que Roma não possui só 7 colinas. Ela não está cercada só por 7 colinas. Segundo, existe uma outra cidade que está cercada exclusivamente por 7 colinas, por 7 montes. E esta cidade, o significado do seu nome é mãe.
Olha só, vejam só como é interessante isso, né? Porque, olha só, aqui no capítulo 17, versículo 5, na descrição que o profeta João faz da meretriz, ele diz o seguinte: na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Sabem que cidade é esta? Cujo nome significa mãe e que possui 7 colinas, 7 montes? Meca é o nome da cidade. Meca. O sentido da palavra Meca é mãe. O significado da palavra Meca é mãe. E Meca está cercada por 7 montes, 7 colinas. Portanto, a meretriz aqui mencionada, não é Roma. Não é Roma. É Meca. Aí alguém pode dizer, mas com que base você está dizendo isso? Com que base você está dizendo isso? Essa base começa a se sustentar a partir do entendimento do versículo, aqui mesmo no versículo 9, no final dele, na segunda parte, diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. 7 reis, ao verso 10, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então vamos lá, 7 reis. 7 reis. Que reis são esses? O apóstolo João aqui diz o seguinte: olha, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Vamos começar? São 7 reis que perseguiram sempre o povo de Deus. São 7 reis que sempre foram inimigos do povo de Deus. Se apresentaram para o mundo como inimigos do povo de Deus. Foram inimigos de Deus e do seu povo. Que 7 reinos são esses? Primeiro, Egito, marca aí. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Pérsia. Quinto, Grécia. Sexto, Roma. Pare aí. Ele diz aqui no verso 10: 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe. Ou seja, 5 já haviam caído e existia o sexto. No período em que João escreveu o Apocalipse, o sexto rei estava reinando. Que rei é este? 5 caíram, presta atenção aqui, ó. Egito, Assíria, Medo-Pérsia, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Estes foram os 5 que caíram. Só repetindo para reforçar: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia já haviam caído, já haviam passado. Aí ele diz aqui: um existe. Qual era o reino que existia quando João escrevia? Roma, o Império Romano. Ele escrevia enquanto o Império Romano dominava o mundo. Aí ele diz aqui o seguinte: olha, e o outro ainda não chegou, o outro rei. O outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Veja, a igreja adventista assume que o papado, o sistema de um bispo comandando toda a igreja, ele passou a existir a partir do século IV, né, quando Constantino se converte ao cristianismo e traz para o seio do cristianismo todos os erros, todos os equívocos doutrinários e dogmáticos que nós já conhecemos de cor e salteado. Então a igreja ela é obrigada a reconhecer que o papado existe já desde o século IV da nossa era. Mas o texto está dizendo que quando esse sétimo rei chegar, ele teria de durar pouco. Ou seja, e o texto nos indica que ele não faria parte do sexto rei, ou do reino, ou do império do sexto. Ele seria um outro poder.
Um existe e o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. E aí no verso 11 ele diz: e a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Ele diz: a besta que era e não é mais. Ou seja, isto é um indicativo de que este 7º reino, ou rei, ele seria por um período, deixaria de ser também por um período, mas voltaria a ser, certo? Não é isso, justamente isso, que diz Apocalipse 13, como nós dissemos, como nós lemos aqui? Que uma das suas cabeças parecia ter recebido um golpe mortal, mas essa ferida fora curada? Ou seja, isto não é um indicativo de que essa besta ou este anticristo, por um período, ele seria, mas deixaria de ser, mas voltaria ao poder? Não é esse o indicativo aqui? Apocalipse 17 está em consonância com Apocalipse 13. Apocalipse 13. E a besta que era e não é mais, é também o 8º, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Ou seja, ela se apresentará agora, parecendo como se fosse agora um 8º rei, uma 8ª cabeça, mas não, ela faz parte da 7ª cabeça, ou do rei 7º. Entendem? Que foi por um período, deixou de ser, mas voltará a ser. Que reino é esse? Que império é esse? Não é o romano. Não é romano. Não é o Império Romano. E outra, o papado, depois de sua, digamos, depois de sua instituição, ele nunca deixou de ser. Nem quando Napoleão mandou prender um Papa em 1798 e esse Papa morreu na prisão. Ou seja, a Igreja Católica tratou, inclusive, de eleger um novo Papa. É óbvio que ele não teve os mesmos poderes que o anterior, mas a Igreja não ficou sem Papa. Então, desde que a instituição papado passou a existir, ela nunca deixou de existir. Nunca. Só que durante um período, a instituição papado, exerceria o seu poder de forma circunscrita, limitada, não com aquele grande poder que a instituição papado possuía anteriormente, certo? Mas a instituição nunca deixou de ser, o que compromete a interpretação do ponto de vista bíblico, porque o texto diz claramente: a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Não condiz com essa interpretação. Nós não podemos dizer do papado que o papado era e não é mais, mas aparecerá. Não se adequa ao texto bíblico esta interpretação, como faz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De novo, isso aqui só pode pertencer a que império, então? Vamos voltar aqui ao texto. A que império? Que império foi um grande império no passado e que deixou de ser um grande império, um grande poder. Ele hoje não existe, mas segundo a Bíblia voltará a dominar o mundo, evidentemente preparando o terreno para o surgimento do anticristo, da besta. Que império é esse? É o Império Turco-Otomano, que surgiu em 1453 com a derrubada de Constantinopla, com a tomada de Constantinopla. É um Império Turco-Otomano e não existe, veja bem, na escatologia adventista, nenhum papel a ser desempenhado pelo Império Turco-Otomano. E este Império Turco-Otomano possui uma religião que dita as suas ações, normatiza as suas ações, regula a vida de todos aqueles que a ele pertencem. E que religião é essa? Senão a religião islâmica. Portanto, estou afirmando para vocês, mais uma vez,
que o anticristo, a besta, não virá da igreja católica, apostólica, romana. O anticristo não virá daí. Porque nós vimos no capítulo 17 aqui, que a besta, aqui no capítulo 17, que antigamente levava a mulher prostituta, ela carregava a mulher prostituta, ela entrará em conflito com essa mesma prostituta e destruirá essa prostituta. Se nós, mais uma vez, se nós entendermos como a igreja adventista entende que besta é papa e a meretriz aqui, Babilônia, é a igreja católica, automaticamente nós temos que interpretar o seguinte: então o papa destruirá a igreja católica. Mas é isso que a escatologia adventista propugna? Não, não é. Você vê que há muita inconsistência dentro da própria escatologia adventista. Muita inconsistência. Então quer dizer que o Império Otomano voltará à cena, não como Império Turco-Otomano, não como Império Turco-Otomano, mas como o que agora? Como uma grande religião, grande inimiga dos cristãos na terra de hoje. Veja, o grande inimigo cristão no mundo hoje, depois de Satanás, qual é? Depois do diabo, qual é o grande inimigo cristão na terra? Chama-se Islã. O Islã é nosso grande inimigo. Depois do diabo, o Islã é nosso maior inimigo. Nós devemos temer ao Islã. Não estou falando temer em termos de adoração, não. Vocês sabem disso. Nosso grande inimigo na terra hoje, depois do diabo, chama-se Islã. É do Islã que virá o anticristo. Aí, para muita gente, isso ainda pode parecer nebuloso, né? Ainda, depois de tudo que eu falei, pode parecer nebuloso. Mas mais um detalhe para encerrar esse vídeo aqui, que eu não pretendia que esse vídeo tivesse a duração que ele está tendo, mas é sempre assim. Mais um detalhe para refrescar a sua memória, para ampliar o seu entendimento. Só mais um detalhezinho. Só mais um detalhezinho. Apocalipse 20, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 20. Leia comigo o verso 4. Olha só. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram, o quê? Olha aqui, o que o texto está dizendo? Vi ainda as almas dos que foram decapitados. Decapitados por quê? Por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Olha, estes são, olha só, estes que foram decapitados, estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. Então, estes especificamente aqui foram decapitados no período em que a besta surgirá, o anticristo surgirá e exigirá adoração por parte de todos. Óbvio que Deus tem o seu povo na terra e estes se recusarão a prestar adoração a esse anticristo, a essa besta, que virá do Islã. E estes que se recusarem, muitos destes, serão pegos e decapitados. É a Igreja Católica que está promovendo uma perseguição cristã agora nos últimos dias, nos nossos dias mesmo, no nosso tempo atual. Quem é que está perseguindo os cristãos de forma literal e decapitando os cristãos de forma também literal por conta do seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus? Quem é que está perseguindo? É a Igreja Católica? É o Papa que está ordenando perseguição aos cristãos? Não, não é. É a religião islâmica, são os muçulmanos. São eles que estão nos perseguindo. Portanto, mais uma prova, mais uma evidência de que o anticristo ou a besta virá do Islã, não virá do catolicismo. Não virá do catolicismo. Esse é mais um detalhe. Agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês, como eu estou acompanhando isso de perto, através das notícias, e eu tenho contato com um ministério que está trabalhando de forma ativa, sabe onde? No Irã. No Irã. E vou dizer uma coisa para vocês que muitos cristãos ainda não sabem. Deus está fazendo um trabalho maravilhoso no sentido de chamar os seus dentro daquele país. Deus tem promovido conversões aos milhares. Acreditem nisso. Eu falo e me arrepio. Deus está chamando o seu povo,
o povo muçulmano, que hoje é muçulmano, e que está lá no Irã, Deus está chamando esse povo ao seu evangelho. Deus está convertendo milhares de iranianos ao evangelho. E esses milhares de iranianos que estão se convertendo ao evangelho estão se colocando em risco de perder a própria vida por conta de assumirem o cristianismo num país eminentemente muçulmano radical. O ramo xiita do islamismo procede de lá. O Islã é um país, veja bem, é um país islâmico, muçulmano, xiita. E os iranianos, como muçulmanos xiitas, odeiam os seus irmãos muçulmanos sunitas. De onde? Da Arábia Saudita. Olha só como é interessante isso. Irã muçulmano, Arábia Saudita muçulmana, mas o Irã quer destruir a Arábia Saudita. Quer destruir uma outra nação muçulmana, porque eles são da orientação sunita. Meca, que é a capital religiosa do Islã, está onde? Está no Irã ou está em Arábia Saudita? Está na Arábia Saudita. Meca está na Arábia Saudita. O que irá acontecer então? O que irá acontecer é que dentro do Islã surgirá um movimento que evidentemente desembocará na construção do cenário de onde o anticristo surgirá. Ou seja, pressupõe-se com esta ideia, com este cenário, que os xiitas irão destruir Meca. Os xiitas irão destruir Meca. E se isso realmente acontecer, meus irmãos amados, eu creio que vai acontecer. Eu estou falando se isso acontecer em respeito àqueles que não creem assim como eu. Vocês podem ter certeza de uma coisa, que só há depois de Meca uma outra cidade que poderá trazer para si a representação do poder e da glória da religião muçulmana, representar o poder e a glória da religião muçulmana na Terra. Com a destruição de Meca, só há uma outra cidade no planeta Terra que poderá representar a glória e o poder da religião islâmica na Terra. Que cidade é esta? Jerusalém. Jerusalém. Percebam que as coisas, o estupim de tudo, vai sair dessa região. Vai sair dali, da região do Oriente Médio. O estupim de tudo, o gatilho de tudo acontecerá ali. Mas por quanto tempo mesmo a besta irá perseguir os crentes? A igreja de Deus agora no fim dos dias? 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio só. 3 anos e meio. Por 3 anos e meio o povo de Deus será perseguido. Muitos perderão a vida pelo método da decapitação. Não é a Igreja Católica que está promovendo a perseguição aos cristãos no mundo todo e decapitando-os. Nós sabemos disso, não sabemos? Tudo concorre para isso. E a religião islâmica está crescendo no mundo todo. Eles estão crescendo, eles estão ocupando espaços que antes eles não ocupavam. A Europa está sendo invadida pelos muçulmanos. Em breve a Europa será conquistada pelos muçulmanos. Eles serão uma grande maioria do território europeu. Eles estão se espalhando seus tentáculos pelo mundo todo. Espalhando seus tentáculos pelo mundo todo. Prestem atenção a esses sinais, a esses detalhes. Esqueça a interpretação adventista do sétimo dia. Esqueça essa religião. Esqueça essa visão torta e equivocada que os adventistas têm sobre os acontecimentos dos últimos dias. Nós vamos continuar repercutindo estes e outros assuntos aqui na TV Caminho Livre, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos que assistiram ao vídeo até este ponto. Que o Espírito Santo grave suas palavras nos corações destes
em nome de Jesus.